Oi, eu sou Catarina e no vídeo de hoje eu vou trazer a resenha de Pantaleão e as Visitadoras. Publicado em 1973, Pantaleão e as Visitadoras começa com uma premissa, no mínimo, instigante. O exército peruano, diante das inúmeras denúncias de violência sexual dos soldados com relação a mulheres indígenas e mulheres de pescadores, decide contratar prostitutas oficialmente. E quem recebe essa missão ultra secreta e importante é o capitão Pantaleão Pantorra, o militar mais metódico e ingênuo do Peru. A partir disso, o Pantaleão se muda para Iquitos junto com a sua mãe e a sua esposa e inicia a sua missão, o seu trabalho secreto de organização, captação e contratação das prostitutas. Antes de iniciar a operação, o Pantaleão ele vai buscar saber quais são as informações minuciosas sobre as preferências relativas ao serviço a ser prestado. Ou seja, ele quer saber qual é a preferência dos soldados. A princípio, esse serviço aqui é apenas para soldados de baixa patente. Por quê? Porque o serviço ainda está iniciando e ele ainda não tem pessoal suficiente para atender todo o exército da Amazônia peruana. O Pantaleão monta um relatório conciso e detalhado a respeito da média de atendimentos, do tempo de cada prestação, da capacidade real versus a capacidade esperada, o tipo de serviço prestado, quais serão as acomodações, a elegibilidade dos soldados, a forma de pagamento, entre outras informações, enfim. O serviço é muito organizado. E esses relatórios militares que são enviados para os superiores são o ponto alto do livro. Por quê? Porque o Pantaleão ele escreve com tanta seriedade, sabe? Ele é tão prolixo que é engraçado, porque ele fala do serviço assim como se fosse realmente algo super importante e essencial para os soldados. E pelo Pantaleão ser tão organizado, ele transforma Vou ler para vocês certinho o nome. Serviço de Visitadoras para Guarnições, Postos de Fronteira e Afins, o SVGPFA, em algo extremamente bem gerido, com funcionalidades bem definidas, e as prestadoras de serviço são muito engajadas, né? E mais do que isso, né? O serviço das prestadoras aqui, ele traz dignidade para essas mulheres, porque elas estão prestando um serviço para o exército. Porque como é que era antes, né? Antes do SVGPFA, essas prostitutas, elas se autodenominavam lavadeiras. O que acontecia? Elas andavam na rua com uma bacia na cabeça, perguntando assim, tem roupa para lavar? Tem roupa para lavar? E não sei o quê. E se alguém respondesse que sim, esse era o código secreto para elas fazerem o trabalho delas. Então, assim, elas tinham cafetões, elas trabalhavam na rua, elas sofriam violência, a renda era muito variável, elas não tinham horário de largar, horário de sair, elas não tinham dia de folga, sabe? Se elas não tivessem dinheiro, elas apanhavam dos seus respectivos cafetões. Então, no serviço de visitadoras é completamente diferente, porque elas têm uma remuneração fixa, elas têm horário de começar o trabalho, horário de terminar. Elas têm o domingo de folga. Elas periodicamente vão em consultas médicas. Então, assim, realmente elas são tratadas com muita humanidade e com muita dignidade, sabe? E elas se sentem muito úteis fazendo esse serviço. Mesmo que o serviço, ele é secreto. Então, elas não podem sair por aí falando que estão fazendo um serviço para o exército, né? Mas é muito interessante como o Pantaleão trata elas, porque o Pantaleão realmente trata elas como prestadoras de serviço, sabe? Aqui nesse livro tem um jornalista que apresenta um programa de rádio e ele expõe, né, toda essa situação, que é o exército que está por trás do serviço de visitadoras. E ele manipula a opinião pública com isso. Então, existe todo um rebuliço aqui, porque os próprios homens da cidade civis, eles querem também acessar o serviço de visitadoras. Só que não pode, porque é um serviço exclusivo do exército. Então isso também aqui causa uma grande confusão.
Existe uma seita religiosa que surge em paralelo ao serviço das visitadoras, porque essa seita ela vai aproveitando o vácuo, né, que a pobreza mesmo, o vazio espiritual deixa na região para recrutar fiéis, né? Eles têm uma prática aqui de crucificar as pessoas, enfim. Esse livro aqui, ele é muito absurdo mesmo, ele realmente provoca muitas risadas, porque é inacreditável a seriedade do Pantaleão em relação ao que ele está fazendo. Existe também um capelão do exército, né, que ele é meio que um padre, só que ele é militar também, uma coisa assim. E ele é totalmente contra esse serviço, ele inclusive pede baixa do exército por conta disso. E os argumentos dele são muito hilários em relação ao o que o Pantaleão faz, sabe? Em relação ao serviço mesmo em si, né? E eu não posso contar muito, eu vou parar por aqui, porque se eu contar mais do que isso, seria tirar parte da diversão da sua leitura. Então, outra coisa que eu tenho muito importante para falar é sobre a narrativa, tá? A narrativa, ela não é feita em texto corrido como nós estamos acostumados. Por quê? Porque aqui a história é contada através de cartas, através de informes, através de recortes de jornal. Tem cenas acontecendo de forma concomitante em capítulos longos. E no começo isso é muito confuso. Mas depois que você vai se acostumando, a leitura flui bem, porque é aquele caso onde você só identifica quem está falando no final da frase. E aí, vencida essa barreira, esse livro aqui, ele escancara uma crítica social forte, né, sobre a hipocrisia da sociedade, o exército e a igreja, né, porque aqui o serviço das visitadoras todo mundo usa, mas ninguém quer assumir que aprova, sabe? E aqui o Mário Vargas Llosa, ele manda um recado muito claro sobre a moralidade, a burocracia e aquela velha história de fazemos, mas não falamos, ou de que tudo pelo bem da missão, não importa que missão seja. E em alguns momentos, os relatórios do Pantaleão, eles são engraçados, mas eles são um pouco longos. E aí você vê detalhe demais. Parece mesmo um relatório militar. Sobre o final do livro, ele é ambíguo e irônico. Tá? Então, eu não vou contar porque, né, eu não quero que você perca a experiência, mas é um final que ele é totalmente compreensível, sabe? É um final que eu vejo acontecer na realidade. Então, assim, tem um forte simbolismo aqui, tem mais críticas e é genial, gente, porque o autor ele não dá resposta fácil. Você tem que ficar com aquela pergunta na cabeça, tipo assim, isso realmente aconteceu? Sabe? Isso realmente resolveu? E para mim, o melhor de tudo isso é que foi baseado em uma história real. Sim, e o autor fala isso logo no comecinho do livro, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Logo no prólogo. Alguns anos depois de publicado o livro, com um sucesso de público que não tive antes nem voltei a ter, recebi um misterioso telefonema em Lima. Sou o capitão Pantaleão Pantorra, disse a enérgica voz. Gostaria de vê-lo para que me explique como soube de minha história. Recusei, fiel à minha crença de que os personagens da ficção não devem se intrometer na vida real. Se você gostou dessa resenha, deixa o like, comenta aqui embaixo se você pretende ler esse livro, se você já leu. Se inscreve no canal para mais resenhas. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Que eu fiquei pensando assim, nossa, quantas sacadas inteligentes, sabe, que o autor teve de trazer um tema tão difícil,
mas com muito humor. Né? Então, assim, se você curte humor ácido, uma crítica social e situações absurdas, esse livro é para você. Só não recomendo ler ele em público porque aí você vai rir alto e, enfim, pode ser que te cause algum constrangimento.